Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês sobre o nosso Flamengo, com as últimas notícias e atualizações do nosso Mengão. Galera, nesse corte aí que nós vamos reagir juntos aí, rapaz, clima tenso, continua tenso no Mengão nessa segunda-feira, né? Já madrugada de segunda para terça-feira, Felipe Luiz aí, Pedro, tá dando o que falar. Nesse corte aqui que eu preparei para vocês, nós vamos reagir aqui do programa Bem Amigos e Galvão Bueno. Galvão Bueno e Amigos, é o programa aí da Band. Estará aqui também na descrição desse vídeo para deixar os créditos, direitos autorais. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez e quiser nos ajudar, galera, sempre trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, com reações dos principais rivais pelo Brasil, peço a vocês que deixem seu like, se inscreva, ative o sino, link na descrição desse vídeo do canal aí, Bem Amigos da Band. Não precisa bater com força, é um grande jogador. Foi uma vitória, será que eu posso chamar uma vitória incrível? Ou será que a gente vai, quando conversar disso, entender que esse futebol é uma coisa absolutamente maravilhosa? Eu acho que poucas pessoas no mundo do futebol imaginavam a vitória do Chelsea, muito menos que o Chelsea fosse amassar o PSG. E teve o reinício do nosso Campeonato Brasileiro, que foi espetacular o reinício. Foram 3 jogos decididos nos acréscimos. Aê, Bahia! Aê, Ceará! Bahia e Ceará, parabéns, 2 times do Nordeste chegando ali nas primeiras posições. Flamengo e Cruzeiro, cada um deu o seu show, estão dando as cartas, né? Mas justamente os times de maior torcida estão em crise. É fácil entender. A do líder do Flamengo é institucional. Técnico e presidente com declarações contra o Pedro, resposta do Pedro, artilheiro e ídolo, e as críticas foram duras, foram pesadas. E no Corinthians a crise eu poderia dizer que, eu não gosto de dizer que é total, mas é quase total, né? Presidente deposto, desmando, derrotas seguidas, o descabido contrato do Memphis Depay, se eu me engano, se eu me lembro bem, ele ficou com 90% do prêmio do título de campeão paulista, 90% cabia a ele. Então, amigos, é o Galvão Amigos de hoje que está entrando. 2-0 PSG. Eu colocou 2-0, acho que o Chelsea vai ganhar. Eu e o Ricardo enfiamos o pé na jaca. Tudo bem, Galvão? Boa noite. Tudo bem, irmão? Tranquilo. Rapaz, esse negócio de Flamengo, de Corinthians, mexe com o futebol, né? Porque são os 2 times de maior torcida. Mas eu quero também, dar destaque, já falei do Bahia, já falei do Vozão, do Ceará. Tem o Bragantino, que faz grande campanha, que ganhou do Corinthians, que está lá na ponta. E o Cruzeiro, cara, é um espetáculo o Cruzeiro. Tem o mesmo número de pontos do Flamengo. Você, nesse momento, se você desse um palpite aqui, todo mundo é palpite. Quem seria? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro? Eu disse e mantenho. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. O Botafogo. Esses 4. Botafogo já veio vitória em cima do Vasco, no Clássico. E estreia a gente vai chamar ele de filho do Ancelotti da vida inteira, não? Como é o nome do cara? Porque ninguém respondeu, tá vendo? Como é que ele chama? O filho do Ancelotti? Só não sei se a pronúncia é certa, ó. David. É David, porque é italiano. Não é David, não é David, é David. Engraçado porque é italiano. É o David Ainda bem que não é o Domenech, né? Que veio pro Flamengo também. Ele já trabalhou, já treinou, já mexeu, estava lá como dirigindo o time. Mas, né, Luciano, eu não sei o que está faltando para ele poder ter o registro. Ele foi registrado no jogo como auxiliar de preparador de goleiro, mas ele estava lá para mandar. Tem a carteira da UEFA? Auxiliar não, estava como preparador de goleiro. Se tiver a da UEFA, ela entra aqui no Brasil. Só não deu tempo de ter dado tempo para poder... Não deu tempo de entrar no BID. No BID, é isso que eu estou dizendo. Porque... Não deu tempo de entrar no BID da CBF como... A produção que ele vai colocar aqui para começar. Vamos ver, olha lá. Corinthians, crise total, como diz o Casagrande. Eu não gosto da palavra total. Não gosto. A torcida não é crise, está sempre lotado. Não. É um mas a torcida não faz parte do clube, né? A torcida é a paixão do paixão, clube. Os caras lá de dentro. Então diz ali,
Crise total. Presidente deposto. Aí tem o Memphis. Um contrato absurdo, porque, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu não sou contra salário grande de ninguém, não. Sempre briguei muito pelos meus, não tenho nada para reclamar nesses 50 anos de trabalho, os profissionais que aqui estão também não. Uma coisa que me traz muito orgulho é quando muitos narradores, vários importantíssimos agora, que pararam, ou outros que ainda estão, quando eles dizem que devemos ao Galvão ter jogado o salário da gente lá para cima, que foi todo mundo junto. Então, eu quero dizer isso, eu não sou contra salário de ninguém, cada um que ganhe o máximo possível. Eu sou contra o salário que o clube não pode pagar. Eu sou contra o cara não treinar porque não pagaram, aí paga uma parte, aí ele vai treinar. Eu não consigo entender que o Memphis Depay, que é um grande jogador, fique com 90% do prêmio, que foi o prêmio de crise. Se é que existe crise, a primeira coisa que a gente precisa decidir, eu quero saber a opinião de cada um, se existe uma crise no Flamengo. A produção entendeu que existe, que é uma crise institucional. O técnico, o Felipe Luiz, grande jogador, cara do bem, uma ótima pessoa, um técnico muitíssimo bom, com uma formação toda europeia, porque depois do Luxemburgo, até parece que você contava no Real Madrid, que puxou ele ali pro Real B. O Real B. Ele era do Figueirense e tinha passaporte comunitário. E era garotão, aí ele passou a vida na Europa, trabalhando na Europa até voltar ao Flamengo em 19. O BAP, que é como ele é chamado, o presidente do Flamengo, o novo presidente do Flamengo, deram declarações muito fortes para explicar por que o Pedro não estava sendo nem convocado para sentar no banco nesse jogo. Nos outros jogos estava no banco e jogando muito pouco. Mas assim como a torcida do Corinthians, a do Flamengo é assim. O Flamengo, talvez a torcida imaginasse que pudesse ter ido mais à frente no Mundial, eu acho que podia também, acho que também podia. E aí tem essa coisa do Pedro, mas o time é líder e o público é recorde, 69.359 pessoas no Maracanã. O Corinthians e Flamengo, alguém faz alguma besteira, a torcida está lá. A torcida está sempre lá. Então, vamos voltar ao Corinthians pra gente conversar. Tem enquete, né? Com essa coisa, o Felipe Luiz, talvez ele tenha passado um pouco do ponto em uma outra expressão, mas o que o presidente disse foi mais ou menos a mesma coisa. Tem toda uma resposta hoje do Pedro, que a gente vai depois do Corinthians vai falar desse assunto, para entrar mais diretamente no Campeonato Brasileiro. Mas a nossa enquete de hoje é que, com tudo isso, está lá. Pedro deve ficar ou sair do Flamengo? É uma pergunta difícil, porque ele é ídolo da torcida, cara. Mas nesse momento, 46,4 ou 0,4 acham que ele deve ficar. E 53,6 acham que ele deve sair. Vou fazer uma coisa com vocês aqui agora. Só é sim ou não. Nem os caras lá, depois cada um vai discutir a sua opinião. Mauro, acho que Pedro deve sair ou sim ou não? Eu acho que não cabe ao deve. Eu acho que ele vai ficar porque vai ser muito difícil sair. Não tem mercado para ele, o preço é muito caro, o Flamengo não vai se desfazer de forma barata de um ídolo como ele. Então eu acho que ele vai ficar. Você acha que ele vai ficar? Casagrande? Não, eu acho que ele vai ficar também, só para completar, aqui, se ele ficar no Brasil, ele só pode jogar Copa Libertadores ou Sul-Americana, que fez mais de 7 jogos. Ricardo? Pela declaração dele, eu acho que ele sai. Ele foi incisivo, ele conversou com os jogadores, conversou com algumas pessoas ali da comissão, mas ele não gostou do que o treinador falou. Ele foi claro, ele na sua declaração ele fala: eu não gostei da postura do treinador comigo. Então, como é que vai ser? Esse dia a dia de trabalho aí, um treinador como o Vanderlei, que pode responder. Vamos analisar mais profundamente daqui a pouquinho. Mas, eu também... Vai analisar? O deve não é dever de obrigação. É deve se vai acontecer ou não.
Essa é a pergunta. Você acha que ele fica no Flamengo ou acha que ele sai? Então, só o sim ou não? Eu acho que ele fica. Você acha que ele fica? Depois eu posso explicar porque que eu acho. É que depois você vai explicar. Então o Vanderlei acha que fica, o Mauro acha que fica, o Cas acha que fica e o Ricardo acha que sai. A batida foi feia, cara. Tá difícil, né? Mas, então, para você participar da enquete, que a gente deu ali aqui nesse momento, por favor, eu quero que vocês tentem ir atualizando, por favor, né? Aqui, deixa eu acertar, porque a mão não é essa, a mão é essa aqui. Para aqui, cada hora, eles põem menorzinho ali, aqui. Você vai ali, seu telefone, participa e diz se você acha que o Pedro vai continuar no Flamengo ou se ele vai sair do Flamengo. Então vamos lá. Com o Corinthians aqui, eu acho, não sei se a gente começa com os lances da Flamengo. Eu estava 46, 53, você coloca aí para mim, por favor. Ah lá, já aumentou, já está, dividiu. Essa divisão, eu achei, se o torcedor do Flamengo votando, a paixão que tem pelo Pedro, a expectativa que tem por ele, jogador de Copa do Mundo, deveria estar, ele veio de uma contusão muito séria, deveria estar se aplicando demais para outra Copa que vem por aí. E agora 49,3 que deve ficar e 50,7 que deve sair. Isso a gente está acostumado a ver pesquisa eleitoral, isso é mais do que empate técnico. Normalmente é 3 pontos para lá, 3 pontos para cá. Isso é muito mais do que um absoluto empate técnico. É um empate técnico negativo, né? Super negativo, porque é um craque, um ídolo de um time, de e a pesquisa está empatada se ele deve sair ou deve ficar. O próprio Felipe Luiz, todas as coisas duras que falou dele, disse assim, eu não posso ir no mercado atrás de um centroavante, quando é que eu vou achar um cara que me faça 30 gols, como ele faz? Eu quero que ele se aplique, eu quero que ele jogue. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que o Felipe Luiz falou dessa situação do Pedro. Eu confesso, eu tenho 51 anos de televisão. Eu nunca vi no Brasil, já vi na Europa, técnico falar e falar mesmo, falar com todos os detalhes. Eu nunca vi aqui um técnico falar dessa forma sobre a ausência de um jogador por ter sido chamado para ficar nem no banco. Vamos ver. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, ele vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição. Se pode ter usado uma ou duas expressões mais fortes do que nós estamos acostumados no Brasil. Mas na Europa já havia muito técnico fazer isso. O Luiz Henrique, técnico do PSG, que depois nós vamos falar dele, teve um jogo no intervalo que ele quebrou o vestiário inteiro. O cara quebrou copo, jogou garrafa na parede e xingava o cara. É diferente. E já vi técnico falado, não joga porque não está se aplicando no treinamento, então não vai jogar enquanto não estiver se aplicando no treinamento. E é bom lembrar que o Felipe ele tem uma formação como jogador, e agora ele é técnico recente, inteiramente europeia. Ele sai do Figueirense, foi o B do Real Madrid, um ano ele jogou no Chelsea, foi campeão lá, mas praticamente passou a vida jogando no Atlético de Madrid, com o Simeone como técnico. Eu fazia uma brincadeira assim. E a gente não vê
as coletivas do Simeone e não vê ele conversar com o jogador. Mas se ele for brabo para conversar metade do que ele era para dar porrada nos adversários em campo, não é fácil, porque ele batia forte, ele machucava. O Ricardo Rocha disse que nunca viu um cara que machucasse tanto. Sopa de tamanho, tem uma formação europeia. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham, porque o Dorival já tinha dado uma entrevista quando o técnico campeão, então ele não está jogando porque quando ele se aplicar no treinamento, quando ele tiver a forma física, eu não vou lutar, eu não vou fazer por ele tem que fazer e me convencer para voltar a jogar. O Davi Luiz, numa entrevista, disse naquela época também, ele falou assim, vou te dizer uma coisa, eu amo você, adoro você, mas vou falar de coração. Do jeito que você está, eu também não te botaria para jogar, então não é uma coisa nova. Rogério Ceni falou também. Hã? Rogério Ceni falou também a mesma Rogério coisa. Ceni também falou, exatamente, quando foi técnico. Então, mas Luxemburgo, isso não é tão normal, uma crítica nesse sentido. Como é que você vê essa questão? Tem solução? Eu vejo totalmente equivocado. Tudo está equivocado. Primeira coisa é o seguinte, o jogador do nível do Pedro, você está numa Copa do Mundo, do nível do Pedro, você vai jogar um jogo decisivo contra um time forte, tá certo? Por que eu vou entrar com um menino que você não sabe, ele não tem ainda essa cancha todinha, deixa o Bruno Henrique e o Pedro no banco e entra com o menino que não tem ainda, tem um cara lá que não tem. Cara, jogador de futebol com problema, bota no campo, que lá ele vai ter que resolver, porque o que acontece pro técnico? Você tira o cara fora, agora o Felipe Luiz tirou ele fora, tá certo? Quem vai ter discussão? O Felipe Luiz tá certo, tá errado. Não, bota pra dentro do jogo, Casal. Bota lá o cara dentro do jogo. Não tá bem. Bota o cara e repete. Mas ele votou. Ele teve jogo, fez 2 gols. Bota o cara e repete. Agora, ele foi colocando, depois tirou. Mas tirou, mas você bota de novo. Bota de novo. Você falar o seguinte assim, cadê o Boto? Esse é o primeiro ponto. Quem é o diretor executivo do Flamengo? É o Boto. Ele que tem que chegar para a imprensa e discutir esse problema. É uma escolha do BAP, do presidente do Flamengo. O Boto é um cidadão português. E ele inclusive, além de assumir essa direção geral, ele demitiu o Carlos Noval, que já tinha uma história, o pai já tinha uma história, o Renato Noval, que é o pai. Ele demitiu o Carlos Noval, que cuidava da base do Flamengo, e botou mais um português para cuidar da base do Flamengo. Eu fico pensando assim, em certo momento, acho que eu tenho que chamar Dom Pedro de volta para proclamar a independência de novo. Né? Galvão, para ser mais prático, é o seguinte, futebol é um grande negócio. Essa é a grande realidade. Como é que eu vou tirar o Noval do Flamengo, se a história do Noval é de revelar todos os grandes jogadores do Flamengo, foi revelado pelo Flamengo, onde o Noval está trabalhando há tantos e tantos anos. Ele chega no Flamengo Boto, aí dá uma declaração dizendo que agora eu vou trabalhar com a base, vou me envolver com a base, vou fazer não sei o quê. Aí pega o treinador que foi campeão do Flamengo, na base, sub-20, tirou fora e botou um português. Tá certo? Então, o que eu penso? Nada contra os portugueses, Só que eu penso? Futebol é um grande negócio. Eu tenho mercado internacional. O Boto tem um mercado internacional. Aí tem todos os contratados. E ele, Galvão, você acha que o Felipe Luiz, essa explicação, que era necessária uma explicação para a torcida? Por isso que eu digo que ele pode ter passado 2 expressões aí também, porque ele diz que não vou achar um jogador igual ele que faça 30 gols, ele é jogador, eu quero ele vai ser titular, se ele se aplicar de novo, vai jogar na seleção brasileira, mas seria, diga. Quando eu falei fica, sabe por quê? Porque vai ficar. Esses assuntos, por isso que eu estou falando do Boto, esses assuntos são resolvidos internamente numa discussão com o grupo, com todo mundo lá. A porrada comendo. Mas deve ter chegado um momento, Luxemburgo, mas não tem que discutir. É necessário falar a nação rubro-negra, cara, o que está acontecendo. Cara, o futebol não é um grande negócio? É um grande negócio? É um entretenimento que é um grande negócio. Todo mundo fala isso hoje em dia. Como é que eu posso ser
dirigente de um clube, ser o gestor de um clube, o diretor executivo, o presidente de um clube, seja lá o que for, ou o treinador. Isso eu estou falando que eu já fiz a mesma coisa que o Felipe já fez. Eu já fui falar para o jogador alguma coisa externamente que eu achei que hoje eu não faria. Sabe por quê? Mas você já fez. Já fiz, eu só falando, já fiz. A juventude te faz você fazer muitas coisas. Você aprende todos os dias. E a gente aprende. Você pode pegar a minha história e vai ver que de vez em quando eu saía da imprensa acabando, dando porrada em todo mundo, brigando e fazia parte do jogo. Tá certo? Só que pensa, quanto é que vale o Pedro hoje, se for mercado, não vai vender. E quanto é que vale o Pedro jogando? Isso é mercado. Se você falar 50 milhões, 40 milhões de dólares, ele hoje não vale 10, 15, porque o que acontece? O Pedro não se dedica. Mas ele tem que estar bem para jogar, senão você prejudica o time, né? Então, mas o que eu estou falando, cara, é um ativo do clube, um ativo forte que está sendo jogado fora. Então, é o seguinte, por exemplo, Edmundo e Antônio Carlos saindo na porrada no vestiário, saindo no pau no vestiário. Os caras queriam apartar o segundo, não vai apartar nada, deixa ele sair no pau. Mandava direto nessa entrevista que eu cheguei. Quando acabou a coisa, aí todo mundo veio em cima de mim, o Deazac tinha o quarto árbitro dentro do vestiário. Falei, esse cara vai falar o que aconteceu no vestiário. Aí eu chamei a imprensa, o pessoal, botei uma opção de banco naquela época, não tinha coletivo, botei uma opção de banco na minha frente assim. E aí, Luxemburgo, olha, torcedor do Palmeiras, o Antônio Carlos e o Edmundo saíram na porrada aqui dentro. Domingo eles estão escalados, vocês não correrem, é problema deles, mas eles estão escalados. Então tem coisas que pertencem lá dentro. E ainda mais tratando de negócio. Mas, sabe, se eu falar um negócio pra você aqui, você está falando de jogador brigar de tapa no vestiário. Em momento algum, o Felipe Luiz falou que teve briga, que teve alguma coisa. Ele estava falando quanto à falta de aplicação do Pedro no treino. E eu vou ler depois aqui, ele mesmo reconhece. Ele mesmo reconhece. Dados científicos. Galvão, peraí, o BAP é um executivo muito bem sucedido. A história dele é um executivo muito bem sucedido. Na história dele, né? De quem? Do BAP. É um executivo muito bem sucedido. Nas empresas dele, ele não pode falar um negócio desse. É esse que é o futebol. A emoção, as situações te levam a decisões que na tua empresa, que você é mais frio, você é mais gelado, você não toma decisão, cara. Nação. O clima continua tenso no Mengão. Bastante complicado aí a situação entre Pedro e Felipe Luiz, não só envolvendo Felipe Luiz, né? A gente viu aí que envolve até os jogadores do Flamengo que está incomodado com a atitude de Pedro, né? E a diretoria do Mengão aí não sabe muito bem o que fazer, né? Notícia que nós temos aí que o Zenit está de olho em Pedro e planeja fazer aí uma oferta astronômica, tipo aquela que eles fez com o Gerson e convenceu o Gerson a sair no auge do seu futebol, no auge físico, jogando pela seleção brasileira e ir direto para a Rússia. Os caras, quando eles querem tirar o jogador, eles fazem. Eles vão a qualquer lugar tentar tirar aí. E complicado. Eu acho que o clima não está muito bom entre Flamengo e Pedro. Principalmente agora com esse caso de Pedro e Felipe Luiz. Vamos torcer que tudo dê certo. E que Pedro continue, né? Consiga desempenhar um bom futebol depois dessa volta. Ele ficou bastante tempo machucado, ficou quase 7 meses fora sem conseguir atuar e voltou agora. Eu acho que o Felipe Luiz tem que ter mais calma, tem que ter paciência nesse momento. Tá falando com um jogador que tá fazendo um corpo mole, mas tem que ver também que ele estava parado, estava sem atuar, então isso pode pesar também no seu condicionamento físico, né? Então tudo isso aí tem que ser bem comunicado entre as duas partes, né? E algo que tem que resolver, eu acho que, na minha opinião, não deveria vir ao público falar assim para todo mundo ficar sabendo, né? Porque o clima pesou tanto na resposta de Pedro e foi bem claro, né? Falando que não gostou, que foi um jeito muito forte. A matéria que também nós temos aqui da SPN Brasil aí, que Matheus Gonçalves recebeu a notícia de que não irá mais transferir do Cruzeiro ou do Flamengo para o Cruzeiro. É uma maneira bem comum. Então ficou sabendo aí que foi invalidado aí, ó. Tava muito próximo, tava fechada essa transferência de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Seria fechada por 3 milhões e meio de euros, equivalente a 23 milhões de reais a cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Agora o jovem terá que brigar por espaço no elenco carioca. Se o Flamengo não quer vender, quer que eu fique, então vou trabalhar duro, conquistar o espaço que eu sempre sonhei. Desde os 12 anos estou aqui, feliz demais.
vou buscar um espaço dentro de campo. Tenho total capacidade de ajudar o Felipe Luiz em campo. No restante da temporada, ele discursou aí, após o jogo aí, nessa coletiva que ele teve de sub-20, né? Um bom jogador, na minha opinião, Matheus Gonçalves. O Flamengo tem que ter mais paciência para ele, o garoto só de 19 anos, tem toda a estrada aí ainda para brilhar com a camisa do Flamengo. É um jovem, um jogador aí que está em desenvolvimento. A gente vê que tem um drible, tem um contra um, mas tem 19 anos, tem que ter paciência. A gente vê alguns jogadores que o Flamengo contratou de alguns anos que agora está dando fruto. O Luiz Araújo, que foi lançado pelo futebol no São Paulo, só veio vingar agora no Flamengo. Quantos anos tem o Luiz Araújo? Então a gente tem que ter paciência. O Luiz Araújo já deve ter uns 26 para 27 anos já. Então tem que ter paciência. Um garoto é bom, vai pegar minutagem, vai pegar experiência, vai pegar tempo. Ele erra muito, sim, ele erra, porque ele está no... É uma grande diferença você jogar no sub-20, sub-17 e jogar no profissional. No profissional você está jogando com bons jogadores. Jogadores, ó, que já tem passagem ó, de 10, 15 anos. Então, aos poucos, eu acredito que Matheus Gonçalves ainda tem essa expectativa. Que Matheus Gonçalves vai conseguir desempenhar um grande futebol com a camisa do Flamengo. Esse jogador promete, vai surpreender e o Flamengo ainda vai ganhar muita grana com Matheus Gonçalves. Ouça o que eu te digo, Matheus Gonçalves é um grande jogador e essa coisa aconteceu aí com o Flamengo, o torcedor do Mengão vai agradecer a Deus por ele ter ficado no Flamengo e o Flamengo vai conseguir vender ele para um time da Europa. Ele tem futebol para isso, só tem 19 anos. Se ele conseguir fazer brilhar aí no futebol no Flamengo, pegar uma sequência de jogos aí, conseguir fazer alguns gols, rapidinho vai chegar propostas muito boas para ele da Inglaterra, da Espanha, até de Portugal. Eu acredito que o Flamengo vai conseguir fazer uma boa grana aí com o Matheus.